E a maioria dessas pessoas, depois de ter pegado um ônibus, também acaba pegando um Uber para chegar em determinado local mais rápido. Por exemplo, um Uber fica muito caro porque ela mora do outro lado da cidade. Ela pega um ônibus até o terminal, do terminal ela pega para finalizar. Oxi. Rapidão aí, segura aí. Mano do céu. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre e o vídeo de hoje vai ser prós e contra com cidades grandes e cidades do interior de São Paulo. Bom galera, eu dirijo no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, mas eu tenho um conhecido que dirige na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade grande, então eu vou falar dos prós e contra comparado a São Paulo com São José do Rio Preto. Eu selecionei aqui, conversando com um amigo meu que dirige lá, prós e contra. Já que ele não gosta de vídeo, eu mesmo vou falar os dois lados da moeda. Começando com cidade grande, um contra. Trânsito longo. Em cidades grandes é comum você passar 25, 30, 40 minutos, 50, uma hora com um passageiro. Já em cidades pequenas é muito raro isso acontecer. As corridas geralmente são de 5, 7, 10, 12 minutos, 15 quando é muito longe. É raro você pegar uma viagem que ultrapasse 30 minutos. Geralmente quando é 30 minutos eu já sei que é uma cidade próxima daqui. Segundo, muitos acidentes em grandes cidades é comum. Batida é comum quando você bater em alguma coisa. Em cidades pequenas, como tem menos pessoas, menos carros, é mais difícil acontecer. Lugares muito longes. A maioria das cidades grandes, como São Paulo, tem os seus lugares muito grandes. Por exemplo, se você está num bairro distante e a pessoa está indo para o aeroporto, você vai gastar 30, 40 minutos para chegar. Então sempre que você se deslocar, vai ser de um bairro bom para um bairro ruim, bem distante. Então se você gosta sempre de estar num bairro bom e voltar, em cidades grandes você vai ter uma dificuldade, porque sempre você vai ir para muito longe. Longe de casa, galera, é um problema para que você precisa ir em casa, pegar um troco, ou ir almoçar, ou geralmente fazer alguma coisa na sua casa. Em cidades grandes é comum você ficar muito longe da sua casa, então não compensa você ficar indo ou deixar um dinheiro para não andar com muito dinheiro, ou para buscar um troco, porque você já está ficando sem troco. Você é obrigado a gastar em algum lugar, algum posto, conveniência, mercado, comprar uma balinha nem que seja para trocar o dinheiro. Nota de 50, de 100 reais é muito comum em dias de alto movimento, e são muitas pessoas, então geralmente a pessoa acaba ficando com muito dinheiro no carro, o que é muito perigoso. Menos passageiros. Galera, menos passageiros em cidades grandes é comum porque o seguinte, não é que tem menos passageiros, tem muito mais passageiros pedindo Uber. Só que o que acontece? Como tem lugares muito longes, você acaba passando muito tempo com cada passageiro. Em vez de você passar igual eu, 5, 7, 10 minutos com cada passageiro, você passa 25, 30, 40 minutos. Então dentro de uma hora você vai ter levado 2 passageiros, 3 passageiros. Então no final do dia eu vou ter feito 30 viagens, você vai ter feito 18 viagens, 15 viagens, porque você passou muito tempo com cada passageiro. Muita competitividade. Galera, se vocês não conhecem, São Paulo é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então é muito pessoal. Só que vocês têm que parar para pensar que existe mais de 100 mil motoristas. Então é muita competitividade. Em todo lugar tem um motorista. Riscos de assalto. Riscos de assalto tem em todas as cidades. Só que em cidades muito grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum ter assaltos. Por exemplo, eu tenho muitos relatos de motoristas de São Paulo que estão dirigindo tranquilo com um passageiro atrás, parado no semáforo, e vem uma pessoa, quebra o vidro com uma vela de carro, assalta o celular dela, pochete, rouba dinheiro. Durante a noite tem muito assalto de a pessoa se parando no semáforo, para no lugar para esperar passageiro, e um cara chega com a arma, te assalta e te leva tudo. Rodízio de placas. Galera, em cidades grandes é muito comum ter muitos carros e muitas pessoas querendo ir trabalhar, sair, passear e tal. Então, para não haver um congestionamento de muitas horas, já existe um congestionamento de 2, 3 horas, 1 hora e meia para você ir para qualquer lugar lá em São Paulo.
Para diminuir esse congestionamento, as pessoas tentam fazer o rodízio de placa. Cada carro tem um final de placa. Por exemplo, segunda-feira não pode rodar o final de placa 1. Dando um exemplo, eu não sei se é assim que funciona, mas eu sei que é pela numeração do carro. Cada carro não pode rodar uma vez por semana. Tipo assim, uma vez por semana o número da sua placa não vai poder rodar. Tipo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Seguros mais caros. Lógico que em cidades maiores o seguro vai ser mais caro, porque tipo assim, há um risco maior de você sofrer algum acidente, sofrer algum assalto. Alagamentos. É muito comum de cidades grandes que tem parte das cidades que é alta, outras que é baixa, haver alagamentos. Tipo em São Paulo existe muitos alagamentos quando chove. Também atrapalha o motorista a rodar, porque ele não vai querer correr o risco de tipo perder o carro dele ou alagar o carro dele. Mais tempo na rua. Quem mora em cidades tipo São Paulo, que é uma cidade muito grande, como eu já falei, as viagens são muito longas. Então no final da noite você vai estar muito longe e você vai querer bater uma meta maior porque você ainda está distante de casa. Cidades do interior contra. Supermercados. É muito comum em cidades pequenas não tem, só é liberado o Uber X e o Uber Select. Na minha cidade não tem Uber para supermercado, então acaba todo Uber X tendo que ir ao supermercado. Eu particularmente não gosto de fazer, porque eu vou ter que tipo abrir o porta-mala, ajeitar as compras, chegar na casa do cliente, ter que ajeitar lá também e não ser reconhecido por isso. E eles entendem que tipo a gente só tá fazendo o trabalho da gente, só que na verdade existe um Uber para isso. E o erro foi da Uber de não ter colocado esse daqui, para quando a pessoa pedisse tivesse os carros que são maiores, que aqui na minha cidade tem Corolla, tem C4 Palas. Então ela devia colocar essa opção aqui para as pessoas poder chamar e vir um carro com porta-mala grande, cobrando um pouquinho mais caro por ser supermercado. Eu acho isso nada mais do que justo. Muitas chácaras. Em cidades pequenas é muito comum ter muita chácara e dar muita chamada para chácara. Independente de onde você tá, você vai ser chamado para chácara, ou para levar ou para buscar. Tem muito buraco, além de sujar seu carro. Eu particularmente não gosto mais de ir em chácara, porque também por ter muito buraco eu já fiquei preso em vários buracos várias vezes. Além de que pode furar um pneu, pode estragar a suspensão, que é o caso que estraga bastante, é a suspensão do carro. E muitas estradas de terra. Um outro bairro tem uma rua que é mais perto, que é pelo meio do quarteirão, que não é bem uma rua, só que o povo criou essa rua. No mapa já aparece, e aí aparece como se fosse uma rua normal, quando na verdade é uma estrada de terra. E aí você acaba passando pela estrada de terra, sujando todo o teu carro. Às vezes tem muito buraco ou tem uma poça de lama no meio, você não viu antes de entrar e não tem como voltar de ré. Agora chegou a hora de falar dos prós de uma cidade pequena. Bom, galera, começando por não existir trânsito. O trânsito aqui na minha cidade é muito curto, tipo de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Então isso não pode ser considerado trânsito. Na minha cidade existem muitas pessoas mal educadas que não sabem dirigir. Que tipo assim, ela não tem educação, não dá seta, não sabe estacionar direito, enrola para virar ou para entrar numa rotatória. Ou se entra na rotatória, entra correndo quando é a vez de você. Uma cidade do interior de São Paulo, porque não tem tanta fiscalização. As pessoas dirigem como quer. Muitas viagens. Em cidades pequenas, como a minha, tem 600 mil habitantes mais ou menos, só na cidade de São José do Rio Preto. Então é muita gente. E a maioria dessas pessoas, depois de ter pegado um ônibus, também acaba pegando um Uber para chegar em determinado local mais rápido. Por exemplo, um Uber fica muito caro porque ela mora do outro lado da cidade. Ela pega um ônibus até o terminal, do terminal ela pega para finalizar. Caramba! Nossa, a câmera encolheu. Ou menos que isso, galera. Eu achei que tinha parado de gravar, mas ainda tá gravando. Graças a Deus, né? Porque eu não aguento mais ficar dando play de novo. Outra coisa, mais perto de casa. Em cidades pequenas é muito comum você estar a 10, 15, 5 minutos de casa. Geralmente eu sempre tô a 15, 10 minutos de casa. É muito perto, então qualquer coisa, se eu tiver com muito dinheiro, eu já vou lá e guardo. Ou se eu precisar pegar troco, eu vou na minha casa e pego. É muito fácil. Se eu tiver que fazer alguma coisa em casa ou almoçar, eu consigo ir. Já em cidades grandes você acaba comendo na rua, você acaba tendo que gastar dinheiro para pegar troco, acaba andando com muito dinheiro porque não tem como você ir em casa toda hora, você acaba ficando mais tempo na rua porque você está longe de casa e você pega viagens até se aproximar mais da sua casa para parar. Menos acidentes. Com menos pessoas na rua, menos carros na rua, menos trânsito, há menos acidentes.
Menos assaltos. Galera, aqui na minha cidade não é muito comum eu ouvir falar de um Uber que foi assaltado. Existe sim casos. Em todo lugar existe assalto, em todo lugar existe pessoas ruins. Mas eu estou falando que eu não vi. Combustível mais barato. Comparado às grandes capitais, o combustível da cidade de interior costuma ser mais barato. Cidades próximas. Rio Preto tem muitas cidades e municípios próximos. Por exemplo, de 7, 10, 15, 18 quilômetros. Que são viagens que são muito boas, porque você entra na cidade, para você sair, você gasta tipo uns 8, 9 quilômetros para sair da cidade. E aí, quando você vai pôr de 5, 10, 15, 18 quilômetros, que acabam saindo 28, 30, 35 reais. Ou uma viagem, por exemplo, do Dama, que é uns condomínios que ficam meio afastados da cidade. Que sempre que você tá nele, você tem que pegar a rodovia para entrar ou sair da cidade. As pessoas que moram nesses municípios ou nesses condomínios acabam trabalhando ou na cidade ou aqui próximo. Então acabam indo de Uber ou voltando de Uber por se atrasar para ir ou por estar cansado para voltar. Dias de chuva na minha cidade costuma ser muito bom, porque metade dos Ubers não gostam de trabalhar na chuva, por dificuldade da visão, por sujar muito o carro, por passageiro molhado e tal, e acaba subindo a dinâmica para 3.5, 3.0. E por último, e nem menos importante, rodízio de placa. Em cidades pequenas como a minha, são poucos carros na cidade e não existe rodízio de placa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis e fui!